Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais. Em julho de 1997, a Sony Pictures lançou Homens de Preto e criou um dos maiores fenômenos culturais da década. Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme arrecadou impressionantes 589 milhões de dólares mundialmente. Com um orçamento de 90 milhões, tornou-se um dos filmes mais lucrativos do ano, inaugurando uma franquia amada por gerações inteiras. O projeto foi baseado na série de quadrinhos Obscura de Lowell Cunningham, publicada em 1990. A produtora Amblin, de Steven Spielberg, identificou o potencial da história e desenvolveu o roteiro por anos antes de encontrar o elenco perfeito. Will Smith tinha apenas 28 anos quando filmou Homens de Preto e já vinha de sucessos enormes como Independence Day e Bad Boys. Smith trouxe seu carisma natural e timing cômico para Jay, equilibrando a seriedade do universo com momentos de humor genuíno e irresistível. Tommy Lee Jones foi a escolha pessoal de Sonnenfeld para o veterano Kay. Jones tinha acabado de vencer o Oscar por O Fugitivo. A dinâmica entre o jovem exuberante Smith e o seco Jones criou uma das duplas mais carismáticas da história do cinema americano contemporâneo. Rick Baker, lendário maquiador de criaturas, criou mais de 30 alienígenas diferentes para o filme, usando técnicas de prótese e animatrônica. Baker venceu o Oscar de maquiagem pelo trabalho extraordinário. Cada criatura foi desenvolvida individualmente com semanas de trabalho artesanal. A icônica cena do neuralizador se tornou uma das mais referenciadas da cultura pop. Os óculos escuros pretos viraram um símbolo imediato da franquia. As vendas de óculos escuros aumentaram significativamente após o lançamento. A Sony Pictures desencadeou uma das maiores campanhas de produtos licenciados. As filmagens aconteceram em Nova York, cidade escolhida por sua energia caótica que combinava com alienígenas vivendo entre humanos. O Museu de História Natural e o Túnel Hallan foram cenários reais. A equipe transformou locações em ambientes extraordinários. Danny Elfman compôs uma trilha sonora cheia de personalidade que misturava ficção científica com swing e jazz urbano. Will Smith gravou a música tema do filme que se tornou um hit global, dominando as paradas musicais por meses. Vincent D'Onofrio interpretou o alienígena Edgar, um dos vilões mais criativos da ficção científica, estudando movimentos de insetos. D'Onofrio perdeu mais de 15 quilos para criar a aparência de um ser alienígena habitando um corpo inadequado. O roteiro de Ed Salaman equilibrou humor, ação e uma filosofia sobre a natureza da identidade e da memória. A ideia de que alienígenas vivem entre nós sem que percebamos tocou em um imaginário coletivo que transcendia o gênero. Homens de Preto deixou um legado enorme. Will Smith consolidou seu status e a franquia gerou sequências, animação e spin-off. Mais de 20 anos depois, o filme continua sendo revisitado com carinho pelas gerações que cresceram nos anos 90.